noite. Está começando pela rede CNT de televisão o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que tem o prazer de receber hoje o candidato do PMDB à Prefeitura do Rio, Pedro Paulo Teixeira. Boa noite, Pedro Paulo. Boa noite, Ricardo. Um imenso prazer estar de volta aqui ao Jogo do Poder. É um prazer recebê-lo aqui mais uma vez no nosso programa. E para participar da entrevista, eu convidei também o jornalista Caio Barbosa, do jornal O Dia. Boa noite, Caio. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Pedro Paulo. Boa noite a vocês que estão em casa. Mais uma vez, eu também agradecer o convite a você e a CNT por estar aqui mais uma vez. É um prazer recebê-lo aqui. Vamos agora às principais notícias da semana, diretamente de Brasília. Olá, eu sou José Marcelo Santos, direto de Brasília, com o resumo das principais notícias políticas da semana. A Polícia Federal realizou na segunda-feira uma operação em 8 estados e no Distrito Federal para investigar fraudes em fundos de pensão. A Justiça bloqueou 8 bilhões de reais em contas de supostos envolvidos nos desvios. Estão na mira da investigação o FUNCEF dos funcionários da Caixa, Petros da Petrobras, Previ do Banco do Brasil e Postales dos Correios. Os fundos de pensão administram o dinheiro da aposentadoria complementar dos funcionários de uma empresa ou do setor público. O trabalhador contribui todos os meses para ter direito a uma renda extra no futuro. Déficit bilionário nos fundos chamaram a atenção dos investigadores e deram origem à operação. Segundo a Polícia Federal, mais de 70 pessoas e 38 empresas ou entidades são alvo das investigações. A ex-presidente Dilma Rousseff já se mudou de Brasília para Porto Alegre. Na saída do Palácio da Alvorada, ela desceu do carro e cumprimentou os manifestantes que a aguardavam do lado de fora. O advogado da ex-presidente e ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, também acompanhou a saída de Dilma, que retornou a Porto Alegre em um avião da Força Aérea Brasileira. Mesmo após o impeachment, ela ainda terá direito de manter 8 servidores da escolha dela para os serviços de segurança e apoio pessoal, assessoria e motorista, além de 2 carros oficiais. Mesmo com o Congresso esvaziado por causa das eleições, o governo não desiste da ideia e começa a discussão para votar a reforma da Previdência ainda neste ano. A proposta oficial não foi apresentada, mas algumas mudanças em estudo já provocam polêmica. Uma delas é a fixação da idade mínima de 65 anos para a aposentadoria de homens e mulheres. Novas regras devem afetar também os trabalhadores rurais, que pela regra atual podem pedir o benefício com 55 anos, no caso das mulheres, e 60 anos no caso dos homens. Além da polêmica, como se trata de mudança na Constituição, a proposta tem que passar por uma longa tramitação no Congresso, o que diminui a possibilidade de uma aprovação até dezembro. Eu vou ficando por aqui, mas te espero na edição nacional do Jogo do Poder Notícias. É na quinta-feira, às 11 da noite, logo depois do CNT Jornal. Até lá! Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo hoje o candidato do PMDB à Prefeitura do Rio, Pedro Paulo Teixeira. Candidato, a prefeitura que você promete para os cariocas, a prefeitura que seria a prefeitura do Pedro Paulo, caso o senhor vença as eleições para o próximo mandato à frente dos destinos do Rio de Janeiro, seria uma prefeitura que reproduziria a gestão de Eduardo Paes, ou Pedro Paulo acrescentaria alguma coisa do seu próprio DNA? Ou seja, que prefeitura é essa? Iria além do que o Eduardo Paes já fez para o Rio de Janeiro? Olha, em primeiro lugar, Ricardo, uma prefeitura que continua aqueles projetos que deram certo. Por exemplo, das escolas do amanhã, colocando as crianças em tempo integral. É uma continuidade desses desafios que nós vencemos nesses 8 anos. Por exemplo, uma prefeitura que continua projetos como as clínicas da família, onde nós recebemos a cidade com 3,5% de cobertura do programa de saúde da família e chegamos a 70% dos cariocas com seu médico de família. Então tem projetos que são continuidade e projetos novos na minha administração, como por exemplo, expandir o ensino integral para todas as crianças da cidade.
Isso é fundamental. Isso é eu projeto tenho de absoluta Brizola. convicção. Brizola, infelizmente, foi sepultado no Rio. Enfim, os CIEPs foram deixados de lado, mas o ensino integral é Ricardo, essencial. a prefeitura acabou de fechar os resultados agora da avaliação da rede nossa. A gente avalia de forma amostral, Caio, o 3º ano e o 7º ano do ensino fundamental. E quando a gente divide as notas, por exemplo, do 7º ano, daqueles que estão em horário integral, das crianças que estão em horário parcial, a diferença na média é brutal. Então, mostra o poder do ensino integral e colocar todas as crianças em horário integral, sem dúvida nenhuma, vai ser um salto enorme na educação e os benefícios que tem para a educação e para a família também, para a mãe que deseja trabalhar, para o pai que possa melhorar a sua renda, ou seja, é um jogo de ganha-ganha, todos ganham com o ensino integral. Eu acompanho esse debate há muito tempo, até porque sou filho de professores da rede pública, e desde a outra campanha da reeleição do Eduardo Paes, se falava muito em relação a esse projeto da escola em tempo integral, e a lei aprovada pela Câmara de Vereadores previa a transformação de todas as escolas do município em turno único até 2020. Isso não será possível. Como é que o eleitor vai acreditar que esse projeto será viável na sua gestão, Pedro Paulo? Porque, com base na história, quem fez, ao longo de 8 anos, 305 escolas, nós saímos de cerca de 10% da rede com horário integral para 35% da rede. Quem fez 305 pode assumir compromisso de fazer outras 300 e colocar toda a rede em horário integral. Quando aprovou a lei, Caio, a gente também achava impossível chegar até 2020 com horário integral. Só que o que nós vimos é que é possível sim, com gestão, reorganizando as demais escolas da rede, porque não é só fazer 300 escolas, também tem todo o processo de reorganização de quase 1.500 escolas, separando educação infantil, primário, o antigo primário, e ginásio, quer dizer, com um espaço muito mais adequado para cada ciclo educacional dessa criança, desse jovem que está sob a responsabilidade da prefeitura. Candidato, nessa questão do debate educacional, já surgiu no curso dessa campanha, seja nos debates ou mesmo em declarações à imprensa, duas críticas. Primeiro, que o projeto de educação integral do governo, ele termina às 2 da tarde e que não há família que possa buscar os filhos às 2 da tarde, teria que ir até às 5, 6 horas. E a outra crítica é que as escolas do amanhã são fantásticas, mas a rede convencional foi deixada de lado e estaria numa situação muito ruim. Quer dizer, como é que o senhor recebe essas duas críticas e que tipo de, digamos, posição o senhor tem em relação a esse período integral, que é semi-integral, digamos assim? Olha, Ricardo, nesse momento todo mundo fala muito, né? Principalmente aqueles que não conhecem a rede da prefeitura. Nós avançamos muito na recuperação dessas escolas existentes. Por exemplo, nós tínhamos cerca de 10% das escolas que tinham ar-condicionado, aquilo que é básico. Hoje nós estamos chegando a 90% das escolas existentes com ar-condicionado. Quadra esportiva, tinha sempre uma reclamação que não tem quadra coberta, a gente tinha perto de 10%, hoje 50% da rede. Então, ou seja, tem um investimento nas escolas existentes e tem um processo silencioso acontecendo nas escolas, que é de reorganização. Ou seja, antigamente você tinha essas séries todas emboladas, você tinha educação infantil com ensino fundamental. Agora nós estamos separando essas escolas. Então é possível sim. E esses avanços, pois não. Continua. E essa questão do tempo, é importante essa pergunta que você fez, do tempo. Ninguém tem dúvida. 4h30 comparado a 7 horas. Não há dúvida que isso é um avanço enorme. Sim. Então é ensino integral sim. Sim. E é possível reorganizar o seu tempo. É só perguntar às mães, aos pais, o que eles acham do ensino integral nas escolas do amanhã. E na educação infantil são turnos de 8 horas. A criança chega às 8 e sai às 16h30. É plenamente possível reorganizar o seu tempo a partir do ensino integral. Nessas mudanças, que foram mudanças estruturais, elas já provocaram, quer dizer, resultado na ponta, ou seja, os resultados mensurados pelos testes de avaliação dos alunos, já mostra a evolução resultante das transformações físicas? Esse resultado é agora, de agora, que mostra que os alunos em tempo integral eles têm um desempenho muito superior, quase de um ponto a média do aluno no ensino integral superior ao tempo parcial. Ou seja, você tem o resultado objetivo, que é educacional. Você tem o outro resultado prático, que é a empregabilidade da família, que é a possibilidade da mãe conseguir um novo emprego. Você tem um terceiro resultado, que é na conta, Ricardo.
Quando você tem 3 refeições no ensino fundamental e 4 refeições, Sim. as nossas crianças na rede municipal saem com janta. 4 refeições por dia. Às A 2 da economia, tarde? não, 16h30 na educação infantil e 2h30 no ensino fundamental. Ou seja, melhora também porque na rede da prefeitura não pode levar lanche. Não é permitido, porque toda a nutrição daquela criança é avaliado, é pensado, é feito para todas as escolas. Então, o ganho que se tem nutricional para as crianças, a economia na E o geladeira... seu compromisso em relação a isso é estender a educação integral para todas as escolas? Para todas as escolas. É possível. Nós vamos investir 5 bilhões e 800. Nós vamos contratar 12 mil professores, seja por concurso ou por migração de carga horária daqueles professores que têm 22 horas e meia ou 16 horas. Caio, faz a pergunta, mas o candidato vai responder após o nosso intervalo. Pode deixar a pergunta para o candidato. Candidato, o senhor falou de todos esses investimentos, das suas propostas. O problema é que nos últimos anos da gestão do Eduardo Paes, do qual o senhor é tido como primeiro-ministro pelo próprio prefeito, o investimento em educação foi reduzido. E nós vivemos um período crítico da economia brasileira. Nessa semana nós tivemos o impeachment da presidente Dilma, que eu acredito também que tenha começado em 2014, quando ela falou que a economia do país vinha bem, a economia vinha muito mal, coisa que aconteceu também com o governo do Estado, do PMDB, do qual o senhor faz parte, que declarou falência do Estado, declarou estado de calamidade pública. Está prestes a declarar falência. E como eleitor, eu volto a perguntar, como eleitor vai considerar que o senhor terá verba suficiente para implementar todos esses programas que o senhor promete, já que o investimento tem sido reduzido nos últimos anos, sobretudo na área da educação? Vamos então agora ao rápido intervalo e o candidato responde logo após o nosso break.